Nessa quarta-feira, uma tragédia cultural aconteceu no nosso país, na Bahia especificamente. Uma pessoa morre e 6 pessoas ficaram feridas depois do desabamento do teto de uma famosa igreja construída lá na época do Barroco, o que é na verdade, um dos maiores pontos turísticos da cidade de Salvador. Inclusive, aí um abraço bem forte aos nossos amigos que estão em Salvador e estão aqui acompanhando o canal. Mas o teto da igreja que caiu é da famosa Igreja de Ouro, no centro histórico da nossa querida Salvador, considerada aí como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa, não apenas no Brasil, mas no mundo. A equipe começou a lá pedir ajuda ao governo federal, ao governo estadual, lá em 2023, por problemas estruturais que já previam esse desabamento, mas não receberam qualquer tipo de apoio e com isso acabou ruindo, deixando ali 5 feridos e uma turista morta. A fachada felizmente se manteve, mas o interior ali revestido de ouro, parte ali do teto, considerado como patrimônio imaterial do Brasil, acabou não tendo o apoio necessário a tempo e foi destruído. E eu te pergunto, meu querido, minha querida, tantos milionários recebem apoio da Lei Rouanet e vemos aí a Biblioteca Nacional do Centro do Rio de Janeiro, que pertence ao Ministério da Educação, que pegou fogo e foi completamente destruído e está clamando agora novamente por um novo risco de incêndio e ninguém está fazendo nada. O Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, que também foi completamente destruído, entre muitos outros. Quanto será que precisa para nossa história ruir para realmente focarmos na cultura do Brasil? E não falo aqui como crítica ao governo federal, e longe disso, eu falo que o Brasil precisa ver quais são as suas prioridades, já que vemos aqui claramente que a cultura e a economia certamente não são. No caso aqui, claramente a responsabilidade não é nem do governo federal, é da prefeitura e do governador. O prefeito está no poder desde 2017, na época que ele era vice-prefeito e agora se tornou prefeito. O governador Jerônimo Rodrigues está também no poder como governador aí desde 2023, você pode dizer que até pouco tempo, mas ele faz parte do governo estadual desde 2015, exatamente. O governador que é do PT poderia ter pedido ajuda presidencial em último caso durante esse tempo todo, mas cada um tem as suas prioridades, não é? Vamos então ao nosso giro de notícias de hoje. Então eu desejo você um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Vamos com esse esse segundo absurdo que vamos apresentar aqui para você hoje. Você lembra lá que em 2022 teve aquela idosa lá que estava caminhando em Copacabana e um bandido chegou em cima dela do nada, em plena luz do dia, puxou seu cordão e a empurrou contra a calçada, matando-a na mesma hora? Pois é, na época ele era menor de idade e não foi preso. E agora, mais uma vez, ele foi visto cometendo mais um crime. Só tem um detalhe bem pequenininho nesse caso. Agora, ele está com 30 passagens pela polícia. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Não estou exagerando. 30 passagens pela polícia e ele está solto. E sabe o que é o pior? Como agora ele é maior de idade, ele vai responder esse crime como réu primário. Isso mesmo, réu primário. Pois é, gente, o Brasil não é para amadores, o crime realmente compensa no Brasil. Ele já é um assassino famoso na TV, tem 30 passagens e é réu primário. Esse é o Brasil do futuro que passa pelas mãos das vítimas da sociedade, né? Enquanto isso, um rapaz lá de Brasília, o Gustavo Ferreira, que tem 20 anos de idade, um trabalhador, foi preso acusado de dever pensão alimentícia e colocado junto com outros 20 detentos. O que tem de errado nisso? Qual é o problema? Ele não tem filho, né? Imagina o trauma que esse rapaz vai passar pelo resto da sua vida. Segundo a defensoria, possivelmente houve uma fraude. Será que houve mesmo? E a fraude foi na expedição do mandato de prisão vindo lá de Minas Gerais, referente a um processo que aconteceu em São Paulo. E mais um detalhe, Gustavo nunca sequer na vida foi nessas duas cidades. Pois é, né, gente? E tudo isso começou quando ele tinha 12 anos de idade, e esse processo foi expedido naquela época, porque ele não estava dando pensão supostamente, e Gustavo ficou 27 horas preso. Ele tem crise de ansiedade, toma medicação e não foi medicado em nenhum momento, e ficará com trauma para o resto da vida. Um idoso de 88 anos também estava em uma via tranquila ali em Pirituba, para quem não conhece, fica ali na zona norte aqui de São Paulo, sem qualquer carro. Então ele atravessa ali na faixa de pedestre, mas até que uma moto passa ali próximo, em alta velocidade, vira na rua, o rapaz simplesmente decide empinar a sua moto em alta velocidade e atropela o idoso. Ao perceber o que fez, ele simplesmente se levanta e
vai embora sem prestar socorro. O idoso morreu, infelizmente. A polícia começou a procurar por esse criminoso. E ele chegou depois na delegacia, depois que o rosto dele já ficou famoso aí na CNN e no SBT, e a polícia pediu, claro, a prisão preventiva dele. A polícia fez a parte dela, né? A justiça então simplesmente o mandou ir embora pela porta da frente. Isso mesmo que você acabou de ouvir, querido e querida. Ele está solto. Isso porque ele foi indiciado por homicídio doloso. Ou seja, quando há a intenção de matar, além de ter sido indiciado também por omissão de socorro. No Twitter estão falando aí que a popularidade de nomes que antes nunca eram conhecidos como os juízes, como Alexandre de Moraes. Então a justiça brasileira finalmente começou a defender o cidadão de bem. Será mesmo? Será de verdade? Digo isso para você refletir. Vamos a assuntos internacionais, então. Vamos falar de ataques a tiros que infelizmente aconteceram na Suécia, deixando 11 mortos e 5 pessoas baleadas, gravemente feridas. Os disparos aconteceram ali a 200 quilômetros da capital e a polícia não acredita em terrorismo. Nos Estados Unidos, em Ohio, também houve um ataque na rua que deixou um morto. E eu te pergunto, o que será que está acontecendo com esse mundo? Será que estamos todos esperando? Falando ainda nesse assunto de internacional em guerras, Brasil, apesar do Brasil viver ali uma guerra civil, com conflitos armados contra o PCC, o Terceiro Comando, o Comando Vermelho, entre vários outros que possuem aí um armamento pesado de guerra contra não militares, mas policiais que usam blindados superiores à marinha de muitos países que acabam ficando à frente de operações, e no meio disso tudo o presidente Lula se envolveu mostrando sua opinião de forma oficial do que está acontecendo lá fora. Lula critica Donald Trump pelo seu projeto dos Estados Unidos em ocupar a faixa de Gaza no lugar de Israel e Palestina e assim trabalhar nas negociações de paz ali da região, que já é muito antiga, né? E transformar essa região no que a gente chama de uma riviera, similar ao que aconteceu ali na época que o Brasil e a Argentina estavam em guerra pela Cisplatina e acabou formando o que hoje é o Uruguai. A fala do presidente Lula foi que é incompreensível a decisão de Donald Trump. Você acha que Lula tem que se meter nas relações internacionais? E será que o Brasil está em situação tão tranquila com relação a conflitos internos, de guerras internas, de guerras contra facções, de contra milícias e além de outros problemas aqui na nossa região, como por exemplo a Guiana com a Venezuela, e o Brasil que poderia estar sendo interlocutor nesse meio e dando pitaco lá no internacional? O prefeito do Rio fez críticas às ações da violência na nossa cidade falando nisso. Segundo Eduardo Paes, o Rio de Janeiro virou um resort do crime e ninguém nunca fez nada. Paes tem apoio da Fundação Oswaldo Cruz e ambos querem ser ouvidos pelo STF para assim buscarmos aí uma solução para resolver os problemas de violência no Rio de Janeiro. E apesar de ser estranho essa fala aí de Paes, mas é uma iniciativa sim contra a violência na cidade mais famosa do Brasil, para que realmente a polícia tenha espaço para conseguir ter forças para agir contra o crime organizado, mas não apenas atacando nas comunidades, mas com inteligência ao combate ao crime. Lembro que pela legislação o prefeito não se envolve diretamente ali na questão de segurança pública. Isso é um dever do governo estadual, do governador do estado. E claro, quando entrar em uma situação que quando começar ali ficar incontrolável, e o Rio de Janeiro já está muito longe disso, aí tem que entrar aí o Ministério da Justiça e a Justiça Federal, o governo federal fazendo alguma coisa. Mas você concorda que a violência do Rio está incontrolável, como o Eduardo Paes diz, e que já passou da hora dos três poderes se envolverem nessa situação na esfera federal, municipal e estadual? A verdade é que não apenas o Rio, mas também Porto Alegre, São Paulo, e nem se fala ainda muitas outras cidades, tem Vitória, tem Fortaleza, tem Natal, tem até mesmo a cidade de Brasília, que já virou refém da violência, e quem manda ali é o crime organizado. Mas vamos falar a notícia principal dessa edição, né? Vamos mudar de assunto. O Brasil hoje tem uma pessoa que é o presidente Lula, antes foi o presidente Bolsonaro, antes foi o presidente Temer, antes foi a presidente Dilma, que ocupa aí dois cargos ao mesmo tempo, que é o cargo de chefe de governo e o cargo de chefe de Estado. Mas há países ali que há uma pessoa para cada uma dessas funções, cada um desses cargos, que acaba tendo menos instabilidade política. E com o Brasil a gente sabe que é muito comum essa instabilidade política, é muito comum a gente falar de impeachment,
de cada um desses últimos presidentes, e Dilma foi impeachmentada, inclusive. E países como a Alemanha e a Inglaterra já são ótimos exemplos que dividem esses cargos, mas também temos a Rússia, que também divide muito bem esses cargos. E a PEC do semipresidencialismo, que já alcançou o número mínimo para ser protocolado, que é ali uma quantidade de 171 assinaturas, já foi levada para um modelo para dividir esses poderes. Nesse caso, o chefe do executivo dividiria o poder com um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro não seria votação por deputado escolhido pelo Congresso Nacional, você faria ali parte, mas seria escolhido ali pelo próprio presidente eleito da República. Então o presidente da República teria um poder específico e escolheria uma pessoa para ser um interlocutor dentro do Congresso Nacional, mantendo a regra de ser também maior de 35 anos. O papel do primeiro-ministro seria definir o plano de governo, orientar a administração fiscal, indicar os ministros de Estado e ter ali o controle do orçamento, além de ter mais autonomia e puxar essa autonomia ali junto à Câmara. No fim das contas, o presidente seria então o representante oficial do país, não teria problemas de governabilidade, que foi, na verdade, um problema no primeiro ano ali do presidente Jair Bolsonaro, e está sendo um problema bem crítico aqui também nesse ano atual aí do presidente Lula, porque ele teria um braço dentro da Câmara, e caso essa pessoa não consiga fazer o seu papel, o próprio Congresso destitui essa pessoa do poder e o presidente deverá escolher uma nova pessoa, e não teria assim um impeachment direto do presidente. O PT não apoia essa proposta e o PL não se pronunciou sobre o assunto, falando aí os dois partidos mais populares do país, mas o STF se manifestou a favor, o ex-presidente Michel Temer também apoiou, Alexandre de Moraes também apoiou. Então é isso. Vamos então às nossas notícias rápidas do dia, que já temos aí mais de 10 minutos aqui. Boas notícias, Zelensky se manifestou no interesse de conversar com Vladimir Putin junto com Donald Trump e outros líderes europeus. Donald Trump e o líder russo, e agora a Europa, não se manifestaram ainda sobre esse assunto. Mesmo assim, os ataques vindo da Ucrânia contra a Rússia e também da Rússia contra a Ucrânia continuam a acontecer. O governo de São Paulo deverá garantir banhos com água aquecida para detentos de todas as unidades prisionais após um acordo que foi firmado entre a Defensoria Pública e o Estado. Enquanto isso, os alunos das escolas públicas que quiserem tomar um banho ali após a educação física ou porque não tem chuveiro na sua casa, deverá fazer com água fria mesmo, né? O cantor Eduardo Costa pode ser preso por ofender a atriz Fernanda Lima nas redes sociais, segundo reportagem publicada pela CNN. A Embaixada dos Estados Unidos orienta americanos que vierem ao Brasil agora durante o carnaval de evitarem favelas e andar com carros com vidros abertos por razão de segurança. Você concorda ou acha que eles estão exagerando? Recife vive a pior chuva da sua história, com 6 mortos e cidade em alerta máximo. Panamá cancela o acordo econômico da Rota da Seda, que estava favorecendo a Rússia, após pressão de Donald Trump. A fala de Trump foi que os Estados Unidos foi quem investiu sozinho na construção do canal e paga taxas muito mais caras que a China, que possui quase que isenção total e nada investiu. O banco Porto Cred aqui do Brasil entra em falência, assim como o BRK Financiamento. O Cristo Redentor, na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, aparece como um dos 10 pontos turísticos mais bem avaliados no Google no mundo, ocupando a 7ª posição e sendo a única aqui no Brasil. Donald Trump corta a doação de 4 bilhões de dólares para a ONU para supostamente ajudas a eventos climáticos que eram retirados do dinheiro do contribuinte. E é isso, galera. Desejo aí você um ótimo dia, um excelente fim de semana, tudo de bom para você. Não esquece de seguir o canal para se manter informado de tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, que sempre ajuda no canal. Mas se você também não gostou, pode deixar o dislike também, que todo feedback é sempre muito bem-vindo. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!